Olá, povo de Deus, a graça e a paz. Espero que esta mensagem chegue no seu coração em um momento que você está vivendo um momento de tranquilidade, de muita alegria, onde quer que você esteja. Nós vamos estar aqui falando um pouco sobre família. Família, algo que é um projeto de Deus para a nossa vida, é um presente de Deus para a nossa vida, é algo que o Senhor, Ele nos deu o privilégio de ter, não é? E nós vamos falar nesse momento sobre dois aspectos, usando dois textos, que eu vou compartilhar com você. E o primeiro texto que eu vou compartilhar com você é um texto que está em Provérbios capítulo 11, no versículo 29. A palavra do Senhor diz assim: o que perturba a sua casa herda o vento. E eu trago esse texto para que a gente possa falar um pouco no aspecto de nós entendermos que dentro da nossa casa, da nossa família, existe o pai, existe a mãe, existe o filho, existe o irmão. Existem também outros graus, de parentesco, mas enfim. Cada um de nós que fazemos parte desta casa, dessa família, ele tem a responsabilidade de ser um promotor da paz, da alegria, da união, não é? É responsável por criar um ambiente de alegria, um ambiente onde nós temos o prazer de estar. Então, é importante nós entendermos que esse contexto é responsabilidade de cada um, não é? E nós precisamos nos empenhar para isso, nos esforçar. E a bem da verdade é que a base para que a gente tenha esse ambiente de paz, de prosperidade, ele tem como base a presença de Deus. A presença de Deus, a obediência à palavra de Deus é fundamental para que a gente tenha isso. A própria palavra diz em Filipenses capítulo 4, 7, que a paz que excede todo o entendimento guarda o nosso coração em Cristo Jesus. A paz que excede todo o entendimento vem de um relacionamento com Deus. Para a gente ter isso, para a gente ter essa paz, para a gente ter alegria, para a gente ter prosperidade, que também é algo que vem do céu para a terra, não é? Dinheiro e riqueza vem da terra para nós. Mas prosperidade vem do céu para nós. E para a gente ter esse ambiente, essa família, nós precisamos de ter a obediência, não é? Obedecer a palavra de Deus, ter temor à palavra de Deus, ter temor ao próprio Deus, crer na palavra de Deus. Então é necessário que isso aconteça. Ser obediente para que a gente possa colher as bênçãos, o fruto, as promessas de Deus na nossa vida. É fundamental que nós tenhamos isso. O texto que nós lemos fala, o que perturba a sua casa herda o vento. A desobediência vai nos causar herdar o vento, porque nós só trilhamos caminhos de vitória, de bênção, de paz, quando nós obedecemos a palavra de Deus. Todo o resto é engano. Se nós olharmos um exemplo muito conhecido é Jonas. Jonas, pela desobediência a Deus, por fugir daquilo para que o Senhor o chamou, ele fugiu e ele trouxe sobre ele uma grande tempestade. E não só para ele. Na verdade, a desobediência, ela atrai tempestade não só para aquele que desobedece, mas para aqueles que estão em volta também. Porque Jonas, ele desobedeceu e trouxe uma tempestade para ele e para todos que estavam em volta dele. E é assim que a desobediência causa. Então, para que a gente tenha um ambiente de paz em casa, nós precisamos ser obediente,
ter a presença do Senhor na nossa casa. Isso é a nossa necessidade. E agora, o segundo aspecto que eu gostaria de frisar com relação ao assunto família é algo direcionado aos pais, diretamente aos pais, a nós pais, pai e mãe. E eu vou usar para isso um texto que está em Provérbios, capítulo 22, é um texto muito conhecido. Provérbios 22, no versículo 6, diz assim diz a palavra do Senhor: ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Pois bem, esse texto é um texto que se fala muito sobre ele, não é? E o texto ele é muito claro: ensina a criança no caminho. No caminho significa você junto com a criança, com o seu filho, não é? Não é o caminho. Quando nós falamos sobre o caminho, ambos estão fora deles. Estamos mostrando um caminho, mas é tipo assim: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Um ditado popular criado pelo diabo. Porque, na verdade, nós devemos fazer aquilo que cremos e dar um testemunho verdadeiro diante daquilo que cremos, e cremos na palavra do Senhor, que é o nosso manual de prática e fé, não é? Então ensina no caminho junto, não é o caminho. Mas a bem da verdade é que existe uma outra situação, que é ensinar só no caminho. E a gente fala quase nunca sobre isso, mas é algo que eu tenho percebido que tem acontecido. E ensinar só significa você está no caminho, você é pai, você é mãe, mas o seu filho não é convidado para estar participando dele. Sabe por quê que ele não é convidado? Porque nós pais muitas vezes, com o intuito de proteger, de criar uma blindagem sobre nosso filho, acaba que nós, ao invés de fazer com que ele participe, fazendo com a mão na massa e exercitando, nós privamos o nosso filho de muitas vezes fazer aquilo que ele deveria fazer. Então nós estamos só no caminho e estamos fazendo. E isso eu tenho percebido que tem gerado muitos problemas, e algumas das situações que nós vamos abordar, que eu trago aqui um pouco para a gente estar falando a respeito. Por exemplo, nós não ensinamos os nossos filhos o valor das coisas, não é? Nós não ensinamos ele o valor, nós ensinamos o preço das coisas, mas nós não mostramos para o nosso filho quanto que é difícil muitas vezes se conseguir, por exemplo, um presente, não é? Aí nós damos para o nosso filho aquilo que às vezes nós não podemos, nós damos para o nosso filho aquilo que nós não tivemos, que são erros e que acontece muito. Nós não ensinamos para ele quanto custa o nosso dia de trabalho, que muitas vezes um presente custa quase um mês de trabalho, que a gente quer dar porque a gente achou que por não ter a gente tem que dar para o nosso filho, e é um engano. Na verdade, o nosso filho ele não precisa das coisas que nós não conseguimos ter porque nossos pais não tiveram condição. Nós precisamos mostrar para o nosso filho a dificuldade, o custo de se obter. Nós devemos preparar o nosso filho para a vida, para os desafios. Nós devemos educar o nosso filho nessa direção. E muitas vezes nós, por queremos dar aquilo que nós não tivemos, nós estamos privando ele de muitas vezes de aprender a dar valor às coisas. E os nossos filhos, às vezes, eles e eu vivi isso, não é? Onde eu percebia que às vezes o meu filho ele dava mais valor em comprar do que em usar. Virava meio que um consumista, dá mais valor em comprar do que em desfrutar. E isso é um dever nosso, não é?
de trabalhar essa questão. É estar no caminho, trazer o seu filho, e não você fazer e não mostrar para ele, não trazer ele para ele entender a dificuldade, o esforço que está ali empreendido, desprendido. Um outro ponto, não é? Um outro ponto, né? Que nós devemos ter tempo para o nosso filho. Né? Muitas vezes nós usamos o nosso tempo, às vezes temos mais paciência. Então, temos mais paciência para as pessoas, em muitas vezes ali em ouvir, em ensinar. Fora, no trabalho, temos muita paciência, até mesmo na igreja, alguns pontos, mas em casa, às vezes não tem. Então a gente não tem paciência, às vezes, para ensinar como deve ser feito. Na verdade, o para casa, daí a pouco a gente perde a paciência e começa a fazer o para casa para o nosso filho e vai e faz tudo para ele. Enfim, na verdade, a gente acaba não ajudando e não colaborando com o nosso filho nessa questão, né? Então nós temos que ter tempo, um tempo de qualidade, né? Ter um tempo de qualidade. Um outro aspecto, não ensinar responsabilidade para o nosso filho, não ensinar rotinas, não ter paciência, não ensinar perseverança. Então é uma outra dificuldade que nós enfrentamos, né? De nós não capacitarmos os nossos filhos, né? Muitas vezes nós fazemos tudo por ele, fazemos aquilo que ele poderia estar fazendo, todas as rotinas da casa não incluem o nosso filho em nada, parece que tudo acontece como um passe de mágica na nossa casa e o nosso filho não está nem sabendo. Nós temos que preparar o alimento, tem que fazer o almoço, tem que arrumar a cozinha e todas as coisas vão acontecendo e ele dorme a hora que quer, acorda a hora que quer, almoça a hora que quer, faz as coisas que quer e nós não estamos orientando o nosso filho da forma que deveria. E você sabe onde é que isso vai dar? Vai dar que agora ele é jovem, né? Criança, vai virar um adolescente, mas depois ele vai estar aí enfrentando o mercado de trabalho, por exemplo, e sabe coisas que eu tenho percebido e muito, é que as pessoas estão impacientes, os jovens entram nas empresas de uma forma, eles são impacientes. No primeiro mês ele já quer um aumento, aí no segundo mês ele começa a trazer atestado, porque ele já não consegue mais entender aquelas regras, ele tem que bater cartão, ele não consegue, ele não tem paciência, não cria história nos lugares. E daí a pouco ele pede para sair, porque nós não trabalhamos isso, a disciplina, nós não trabalhamos a repetição. Os nossos filhos precisam entender que nem tudo que a gente faz é porque gosta, mas nós temos que aprender a gostar das coisas. E muitas vezes nós não preparamos o nosso filho. Então ensinar no caminho significa nós estarmos trabalhando isso, preparando os nossos filhos para um grande desafio, que é a vida. Não é? Primeiro aspecto, obediência à palavra de Deus, ambiente de paz, de alegria e de harmonia em casa. O segundo aspecto, ensinar o nosso filho no caminho junto com ele. Não é fazer só para que ele depois aprenda de uma outra maneira. Tá bom? Era isso que eu gostaria de compartilhar com você. Que Deus te abençoe, que você possa tomar posse dessa palavra e que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, fique em paz.